vídeo aqui no canal Baez. Pessoal, e para quem não me conhece, eu me chamo Lucas da Silva e eu sou eletricista residencial e, e hoje, pessoal, vou estar falando nesse vídeo aqui, nesse tema desse vídeo aqui, por que que algumas instalações, quando é feita, encarece a obra, a instalação do cliente se torna mais cara. Vou estar falando desses detalhes, vou estar falando do circuito. É, Pessoal, se inscreve no canal, deixa um like aí para estar ajudando o canal e ativa o sino de notificação. Pessoal, e vamos pro vídeo. Então, pessoal, já começando aqui no vídeo, vou começar primeiro aqui falando desse tema. Por que que algumas instalações elétricas, quando é feita, se torna mais cara? Alguns eletricistas encarecem a instalação elétrica do cliente. Por quê? Porque, pessoal, às vezes o cliente contrata vamos assim dizer, às vezes o cara também tem que ganhar vamos assim dizer, tem que ganhar dinheiro também, tem que ganhar o pão dele cada dia, como qualquer um, né? Como qualquer outro. Só que acontece que ele encarece às vezes ele não é eletricista, às vezes ele é pedreiro. Aí ele pega a instalação, o cliente não entende. Só que às vezes ele não tem o conhecimento que o eletricista que já trabalha naquela área já há um bom tempo. Porque demora, pessoal. Você pegar mesmo os macetes da instalação, demora um pouco. Não é assim uma coisa da noite pro dia, demora um pouco. E eu sou eletricista, já fazendo serviço, dou manutenção. E eu vejo nas instalações que eu pego manutenção, por que que o cara que pegou o serviço encarece a obra, ou encarece a instalação elétrica do cliente. Porque ele não faz dessa maneira aqui, ó. Não divide o circuito. A maneira que eles faz tem instalação que não tem o quadro disjuntor, pessoal. E, ó, não tem o quadro para proteger a fiação, proteger o chuveiro, proteger o circuito de tomada, lâmpada. Não tem DR. O único que tem, pessoal, é o disjuntor geral aqui, ó. Geralmente, como o cara não é eletricista, ele coloca o disjuntor errado aqui, ó. Geralmente não é possível, porque aqui geralmente quando é montada, a concessionária exige que coloque o disjuntor certo. Pode acontecer do cara colocar o disjuntor errado aqui, ó. Aí não vai proteger, pessoal. Por que, pessoal? Que encarece? Porque o cara, ele pega, por exemplo, aqui, ó. Tem essa fiação aqui, que é
o vermelho e o azul, que é a fase e o neutro. E o disjuntor que protege essa fiação que vai lá ou pro disjuntor ou para dentro da laje. Por que que encarece, pessoal? Porque mesmo com o disjuntor, mesmo com o quadro, quando é uma casa que tem uma laje, é uma casa de laje, tem dois tipos de instalação, pessoal. É uma que é a tubulação é embutida na laje e a outra é que a fiação fica exposta dentro da laje, dentro da cobertura, dentro do teado. E a outra, e a tubulação é embutida dentro da laje. Quando é concretado, quando é feito a laje lá, montado a laje, passa a tubulação dentro da laje, depois concreta. Aí ela fica embutida. Aí coloca as caixinhas por baixo. Em cada ponto de iluminação vai uma caixinha. Que quando montar a iluminação, fica embutido. Fica escondido lá na iluminação, na caixinha, a fiação. E a fiação é colocado passado dentro da tubulação, fica escondido, não fica exposto lá para cima da laje. Aí nesse tipo de instalação que fica exposto dentro da laje, o que que o cara faz? Ele pega, pessoal, essa fiação aqui, ó, que sai do medidor que sai desse disjuntor aqui, que desce aqui e alimenta, que vem do padrão aqui, né? Que tá aqui, ó, o disjuntor, a fiação. Aí ele pega e leva direto para dentro da laje, não tem quadro. Tem uns que não tem quadro. Aí na cabeça dele, ele aumenta essa bitola aqui, coloca fio 16 milímetros e leva direto. É onde encarece a obra, a instalação. Porque não tem necessidade de levar um fio com a bitola 16 milímetros. Se for uma casa simples, pessoal, por exemplo, de 4 cômodos, que não tem muita tomada, que a carga dessa casa é pequena, por exemplo, que não passa de 10 mil watts, e o cara coloca um fio 16 milímetros e leva direto dentro da laje. Lá dentro da laje ele faz uma rede. E lá ele liga tudo junto, chuveiro, tomada, lâmpada, tudo. Por que que encarece, pessoal? Porque ele não colocou o quadro disjuntor. Se ele coloca o quadro disjuntor, ele só vai levar essa fiação até no quadro. Aí daqui da saída do disjuntor ele vai diminuir. Igual tá aqui, ó. Aqui, ó, é a saída lá que tá lá. Aqui é a saída. E aqui ele vai usar 2,5, 2,5, 2,5. Ó, 2,5 para iluminação, 2,5 para tomada da cozinha, 2,5 para o forno e 6 milímetros para o chuveiro. Então aqui ele já economizou se ele fizer dessa maneira. Se ele fazer a medida certinha, medir para não gastar muito com fiação, se ele fazer as medidas certinho para fazer o circuito, ele vai economizar nessa fiação aqui, ó. Porque daqui ele pegou e levou direto, ele não passou pelo quadro. Aí nesse caso ele encarece a instalação. Porque esse fio aqui, pessoal, 16 milímetros é caro. E com esse circuito aqui mais barato, ele encarece, porque tem um disjuntor também que tem que comprar na instalação, mas o disjuntor é barato também, pessoal. O disjuntor é 25, R$ 35. O mais caro aqui é o DR, mas
depender da instalação, quase não coloco o DR. Vai muito da condição do seu cliente, do dono da casa. Se ele não está podendo comprar no momento, você deixa uma reserva aqui, ó. Porque o DR vai proteger contra choque e fuga de corrente, pessoal. Se der uma fuga aqui na instalação, ele vai desarmar. Se a pessoa encostar em alguma coisa lá, também ele desarma na tomada. E por isso, pessoal, que encarece. Porque se ele pega daqui, ó, do medidor e só leva até no quadro, por exemplo, se tiver 15 metros, por exemplo, 15 metros daqui até no quadro. Aí, se for um 220, ele vai levar dois fios vermelhos desse e dois fios vermelhos, que é duas fases. Nesse exemplo aqui, pessoal, é um 127. Aqui é fase e o neutro. Ó, tanto na entrada, como na saída, como para dentro da casa. Aí aqui é aterrado na caixa, tem o aterramento, o barramento de terra. Aqui é feito um jump aqui, ó, que é para aterrar o neutro, que vai para dentro da casa também. E aí, pessoal, se ele pega, por exemplo, saindo aqui do disjuntor, do disjuntor geral aqui do medidor, e vai somente aqui no disjuntor geral do quadro, aí não vai encarecer a instalação. Porque só imagina só, pessoal, dois fios vermelhos desses, de 16 milímetros, e mais um fio desse. E se o cara pega e leva direto para dentro da laje, leva mais 15 metros, pessoal, lá para dentro. Você imagina o tanto de quando vai encarecer a instalação. Uma instalação, por exemplo, que o cara ia gastar 3 mil, o cara vai gastar 6 mil com fiação, com material e tudo. Porque ele encareceu fazendo dessa maneira. E da maneira que tá aqui, ó, não encarece tanto. Olha lá. Porque vai dividir o circuito e essa fiação aqui é mais barata, 2,5. E o fio do chuveiro também aqui, ó. Ele vai pegar somente do. Ele vai sair direto do quadro. Não vai pegar da rede lá em cima. Porque quando o cara faz dessa maneira que eu tô falando ali, ele leva direto para dentro da laje e lá ele faz uma rede. E ele pega todas as tomadas, lâmpadas, chuveiro, ele liga tudo naquela rede. Só que, como eu falei, ele pegou mais, por exemplo, 15 metros que não tinha necessidade e levou para dentro da laje. 16 milímetros quadrados. Como eu falei, uma obra que tinha que ser uma instalação elétrica, que tinha que ser. O cara ia gastar 3.500, por exemplo, o cara gasta 6 mil, porque a fiação que ele mandou o cliente dele comprar é cara. Aqueles fios lá de 16 milímetros mais grosso, uma bitola maior, o cabo é mais caro. E nesse exemplo aqui, a fiação aqui desse circuito, porque é feita dessa maneira, pessoal. E eu faço dessa maneira aqui, ó. Divido tudo certinho. E a fiação aqui que vai daqui para cá e saída é tudo mais barata. O único que é mais caro é o que chega aqui no geral só. O geral não tem jeito.
Mas dependendo da instalação, você pode usar o fio de 10 milímetros, que é um pouquinho mais barato. Aí você coloca o disjuntor de 50, um DR de o DR mesma amperagem. O DR, pessoal, tem que ser também da mesma amperagem aqui, ó. Se é o de geral é de 50, tem que ser o DR de 50. Se o Aqui é só um exemplo, pessoal. Tanto no 220 como no 127. E é isso, pessoal. Por isso que o cara encarece a obra. O cara que pegou lá, o cara que pega o serviço, encarece. Se ele não fizer dessa maneira, ele encarece. Se não tiver o quadro, tem muita instalação que não tem, pessoal. Porque o cliente contratou um pedreiro para fazer a instalação elétrica. E o pedreiro, geralmente, ele não vai entender muito. Porque tem a elétrica, você tem que se aprofundar mais para você entender. Leva um tempo pra você pegar tudo que tem que ter mesmo na instalação, sem entender mesmo. Leva um certo tempo. E o pedreiro, ele não vai procurar fazer isso, porque a parte dele é pedreiro. Trabalha com a parte de pedreiro. E, pessoal, e falando do circuito aqui, é, por exemplo, aqui o circuito. Circuito aqui de iluminação, você pode usar o 2,5. Tem gente que coloca 6 fio de 6 milímetros. Um circuito de iluminação. Não tem necessidade, pessoal. Hoje em dia, ó, a iluminação de LED não consome quase nada. Então você pode colocar um fio de 2,5 para fazer a rede lá dentro da laje. Você pode fazer e fazer uma conta. Por exemplo, uma lâmpada gasta. Antes era colocado que uma lâmpada gastava 100 watts. Pessoal, não chega a tudo isso. Mas hoje em dia as lâmpadas consomem muito, muito menos que isso. Vamos jogar que é 4 watts uma lâmpada. Só um exemplo. Você pode colocar um fio de 2,5, o circuito de lâmpada. Você pode colocar até 15 lâmpadas nesse circuito. Essas lâmpadas, o consumo delas hoje em dia é muito barato, é muito pouco. Você pode colocar até um disjuntor de 10 e vai proteger, se der um curto-circuito, vai proteger, vai ter até mais segurança ainda. E tomada, pessoal, também. Você pode colocar um fio de 2,5 e coloca um disjuntor, por exemplo, para a tomada da cozinha. Você pode colocar a fiação do circuito 2,5, a saída. Pode colocar um disjuntor de 20, igual tá aqui. Só que a cozinha, pessoal, ela consome um pouquinho a mais de potência. Dos equipamentos são mais. Tem micro-ondas, é, airfry agora. Aquela airfry lá, pessoal, ela consome quase 2.000 watts. Então, o que que eu dou de exemplo para fazer para não ter problema na instalação? É dividir esse circuito aqui em mais. Você pode colocar 4.000 watts para cozinha. Aí você vai e divide em duas vezes. 4.000 você divide em duas vezes. Coloca dois disjuntor de 20 amperes. E cada disjuntor, cada circuito você coloca 2.000 watts. Aí, por exemplo, se tiver 10 tomadas na cozinha, você divide em dois. Coloca 5
5 nesse circuito e 5 no outro circuito. E coloca o disjuntor de 20 amperes. Você pode dividir o circuito em dois, porque a carga da cozinha é um pouquinho a mais, ela consome um pouquinho a mais. Tem geladeira, micro-ondas, fritadeira, forno. Estão fazendo dessa maneira porque o fio de 2,5, pessoal, ele suporta 2.500 watts. Você fazendo dessa maneira não vai correr risco de dar problema na instalação, ou der uma sobrecarga, o disjuntor vai começar a desarmar, não. Porque vai estar dividido, né? Você balanceou vamos dizer, você balanceou a carga da carga da cozinha. Em vez de você colocar aumentar a bitola do fio, colocar um disjuntor com uma amperagem maior, você divide em duas vezes a cozinha. Faz dois circuitos. Daqui você sai com fase e neutro. E no outro circuito também você sai com fase neutro e o aterramento. Eu esqueci do aterramento, pessoal. E o terra. E o chuveiro, pessoal. O chuveiro também, pessoal. Vou falar aqui do chuveiro. Que o chuveiro é um dos vilão que dá mais problema na instalação. No chuveiro, pessoal, você pode colocar um fio no 220. Pode colocar um fio de 6 milímetros. Aí na saída aqui você leva direto pro chuveiro. Aí você, com esse fio aqui, você consegue usar um chuveiro de 7.500 watts ainda. Mas 7.500 watts já fica meio limitado. Então recomendo você colocar um chuveirinho aí de 5.500 watts. Não tem necessidade, pessoal, de colocar um chuveiro de 7.000 watts, 7.500 watts. É muita potência. Tem gente que coloca. Vai exigir muito da instalação, o consumo vai ser maior. Mas aí depende de cada um. Depende da pessoa. Aqui é só um exemplo que eu estou dando. Mas eu não recomendo colocar um chuveiro de 7.500 watts. De 5.500 watts. Comprar um chuveiro legal aí. Já tá bom, pessoal. Porque 7.500 watts é potência. E se a pessoa tem dois chuveiros? E coloca dois chuveiros com uma potência dessa? Uma potência de 7.500 watts ou de 6.500 watts? O consumo vai lá em cima e vai exigir muito da instalação. E se a fiação aqui, pessoal, ó, essa fiação aqui que alimenta o coadjuntor não estiver preparada, ela também não vai suportar. O geral vai começar a desarmar, vai começar a aquecer aqui o fio, ó. Começar a aquecer o disjuntor vai perceber que tem uma carga muito alta, ele vai desarmar. Se ele não for preparado, projetado para dois chuveiros, pessoal. É só se o quadro, a fiação, o disjuntor geral não foi projetado para suportar dois chuveiros, ele vai desarmar. Se o cara colocar mais de um chuveiro. Mas se foi projetado para a fiação aqui foi colocada para dois chuveiros e o geral e o circuito também das saídas do chuveiro foi colocado a fiação, não vai ter problema também, pessoal. E o chuveiro é isso, pessoal. Se colocando um fio de 6 milímetros, você pode colocar um disjuntor de 32 e você vai aumentar a segurança. Se der um curto-circuito, como tem de 32, vai desarmar mais rápido.
Então, você pode colocar de 40 ou de 32, mas o de 32 é melhor. Só que aí você não pode colocar um chuveiro de 7.500 watts, que ele vai correr risco de desarmar, vai ultrapassar ele. Pessoal, e é isso. É, e é isso. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Pode estar fazendo seus comentários aí para mim tá. Posso estar fazendo outro vídeo. Posso estar dando uma olhada. Vocês podem estar comentando aí, ó, nesse vídeo. É, dando a sua sugestão aí, porque eu posso fazer outro vídeo e tá explicando melhor aí